Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus, à luz do Espiritismo. Nesse dia de domingo, em que comemoramos o Dia das Mães, queremos dar aqui um abraço bem apertado, bem carinhoso, em todas as mães, aquelas que são mães da carne, as que são mães de coração, as mães que são avós, as mães que se dedicam ao filho alheio, mas com muita dedicação, com muito apego, com muito amor, né? Com muito afeto. Então, a todas as mães, o nosso abraço bem gostoso, parabéns por esse dia, que ele não seja só um dia do comércio, festejar, mas que esteja realmente no nosso coração esse reconhecimento, né, desse dia dedicado à mulher que é mãe, ok? E não custa nada dar um abraço também naqueles pais que são pães, né? Pais que ficaram responsáveis pelos seus filhos por qualquer que seja o motivo, né? Então que todos os irmãos, todas as irmãs que têm essa responsabilidade, esse papel diante da humanidade, possam se sentir homenageados nesse momento, né? Nesse dia de hoje. Bem, meus irmãos, o nosso estudo de hoje é a cólera. Nós vamos falar sobre um tema muito complexo, né? Porque a cólera, ela é uma situação que nos acontece, às vezes até mesmo sem que estejamos esperando, né? Nós somos surpreendidos por momentos de cólera, né? E qual de nós nunca o teve, né? Possivelmente somos poucos, né? Nos quais eu não me incluo, né? Que nunca teve um momento de cólera, né? Um momento de maior agitação, um momento em que perdemos o controle sobre a situação, né? Jesus, quando esteve encarnado, para nos dar os exemplos, né? Nos mostrou que não é fácil, mas que precisamos toda a vida nos controlarmos, né? Evitarmos essas situações, ok? Então vamos fazer aqui uma breve leitura e pararemos sempre que for necessário de fazer algum comentário e depois fecharemos essa leitura com alguns esclarecimentos, né? Então, o nosso assunto hoje está no capítulo 9 e é o item 9. No nosso livro, né, nesse aqui, ele está na página 98, tá? Então, se todos já encontraram, vamos fazer aqui uma breve leitura. A cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo, acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desse acesso de demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas
que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Nesse segundo parágrafo, eu queria fazer só um comentário, gente. Bem no comecinho, ele diz assim: procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais. E aí, não é que o nosso irmão que nos trouxe essa mensagem esteja equivocado, mas é porque nós temos um costume, uma tendência a querer dizer que nós somos evoluídos, que nós somos que pensamos antes de agir, né? E que os animais agem por instinto, né? Fazem as coisas aqui, como ele diz aqui, até com acesso de cólera. Mas os animais, a não ser quando são adestrados, são treinados para isso, os animais eles têm o instinto de conservação, né? Tanto individual como a da prole, né? Da sua ninhada, como um sentimento coletivo de proteger ao rebanho, né? A manada, né? De acordo com o animal que seja. Então, os animais, eles não agem por cólera, eles não se encolerizam, eles agem pelo instinto de preservação, eles agem para se alimentar e para se protegerem dos predadores, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, um cão ameaçando um gato, e o gato ele cresce na frente do cão no instinto de preservação, né? Ele tenta se impor até que ele percebe que não dá e usa da sua agilidade para se esquivar ao ataque, tá? Mas é uma característica humana a cólera, tá? Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Se nesse momento pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo, que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. E aí, gente, esse parágrafo aqui é muito interessante, porque é um fato, tá? Quem de nós já não passou por situações que depois de cabeça fria, né, diz assim: meu Deus, o que é que eu estava fazendo com uma atitude dessa? Como é que eu me presto a um papel desse diante da minha família, diante dos meus pais, diante da minha esposa, do meu marido, diante dos meus filhos, ou diante dos meus amigos, as pessoas de minha convivência social, corriqueira? Eu me estressar, eu me aborrecer, eu me encolerizar sem sentido, né? Diante de uma situação tão simples, tão tranquila de ser superada, né? Então nós temos que ter um policiamento, né? Uma vigilância ostensiva sobre esses momentos. E aí, gente, vai uma dica, né? Quando você sabe que uma determinada situação lhe aborrece, devemos antes, certo? Nos policiarmos, né? Já tentarmos nos prepararmos para quando isso acontecer, a gente agir de uma outra forma, né? Eu tenho feito muito isso, e eu não tenho vergonha de dizer, o trânsito ainda me aborrece, né? Eu ainda acho
que tem muito motorista que emperra o trânsito, eu acho que tem muito motorista que não me dá a sinalização do que vai fazer, pratica ações muito bruscamente, né? Então, quando eu vou sair de casa, eu já tento me precaver, tento me harmonizar, tento me vacinar contra isso. Mas isso é um problema meu. Para ele está dirigindo direito, para ele está no direito dele. Então eu é que tenho que me policiar quanto a isso, né? E vai que muitas vezes, quantas vezes eu também já pratiquei essas coisas e não me apercebi, tá? Então Jesus disse, né? Aquele que não tiver errado, aquele que não tiver pecado, aquele que não tiver cometido os seus deslizes, que atire a primeira pedra, né? Então, como é que eu posso atirar uma pedra se eu não sei nem do que eu fiz, né? Se eu não tenho nem essa nitidez, né? Então, vamos lá. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é a sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria sobretudo detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não tem remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. Se tem coração, não tem remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. E que desgosto mortal, se num acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Então, não só o espírita, mas já que o livro é o livro básico do Espiritismo, é um dos livros básicos do Espiritismo, ele termina a mensagem, né? Sim, eu não disse. Quem nos trouxe essa mensagem foi um espírito protetor, foi escrita em Bordeaux em 1863. Então, ele enfatiza que o espírita mais ainda, mas ele diz que vai contra a humildade cristã. Então todo aquele que se considera cristão, ele deve ter muito cuidado, né, em se precaver das ferramentas necessárias para evitar de se encolerizar, né? Porque a cólera, ela nos afasta de Deus, porque ela nos afasta do nosso irmão, né? Ela nos afasta daqueles que nos cercam, aqueles que estão convivendo conosco, tá? Eu encontrei uma outra mensagem sobre a cólera em um outro livro e gostaria de compartilhar com vocês. O Espírito da Verdade é um livro escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira, e são mensagens diversas, trazidas por vários espíritos, né? A mensagem 45, ela tem exatamente esse título, a cólera, né? E ela nos diz o seguinte: a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Primeira, não resolve, agrava. Segunda, não resgata, complica. Terceira, não ilumina, escurece. Quarta, não reúne, separa. Quinta, não ajuda, prejudica. Sexta, não equilibra, desajusta. Sétima, não reconforta, envenena. Oitava, não favorece, dificulta. Nona, não abençoa, maldiz. Décima, não edifica,
destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Essa mensagem nos é trazida por André Luiz. Então, cada item desse, nós poderíamos ir esmiuçando, né? No 10º ele diz, não edifica, destrói. Então, destrói, às vezes, a coisa bruta, né? Você vai mudar o canal ou o volume da televisão, o controle não atende, às vezes até por causa da pilha fraca. E aí você joga o controle ao chão, espatifando o controle, né? Então não resolveu nada, destruiu, né? Você agora tem que comprar um novo controle, ao invés de precisar comprar só a pilha, né? Mas eu achei muito interessante a 7, não reconforta, envenena, né? E nós sabemos, gente, que tudo que nós fazemos ao outro, o maior favorecido ou afetado somos nós mesmos, né? Então, quando a gente se encoleriza com alguém ou com alguma coisa, nós jogamos uma carga de veneno na nossa corrente sanguínea, nós modificamos a nossa vibração, nós modificamos a nossa circulação, nós passamos por uma situação tal que é muito danoso para nós mesmos, tá? Então, por isso, nós precisamos ter muito cuidado com essa falha, né? Com essa mazela que ainda está entre nós. No nível evolutivo em que nós nos encontramos, ela ainda é muito presente, né? Nós ainda passamos por situações que nos deixam muito comprometidos, né? Fisicamente e espiritualmente por conta da cólera. Então, essa é a nossa leitura de hoje, essa é a nossa mensagem de hoje, que ela possa nos chegar nesse momento de pandemia em que as pessoas estão até falando, levando até pela brincadeira que a pandemia está acabando até com casamentos, porque a convivência era saudável quando não era esse nível de comprometimento, esse nível de presença, né? E agora a gente está sendo testado, né? E infelizmente alguns estão falhando nessa convivência, né? Na manutenção desses relacionamentos. E aí não são só os casamentos, né? Às vezes pais e filhos, às vezes irmãos estão se estressando, estão se encolerizando mais ainda por conta de uma convivência que nos obriga a ser maior, né? A ter mais contato. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, nós precisamos nesse momento serenarmos mais ainda os nossos corações, tá? Não obrigatoriamente através da doutrina espírita, qualquer que seja a sua fé, meu irmão, minha irmã, se apoie nela, né? Busque as orientações dos seus dirigentes, dos seus pastores, dos seus padres, né? Seja lá o título que eles tenham, né? Busque na internet mensagens gratificantes, mensagens que elevem a vibração, né? Que nos conectem com a divindade, né? Afinal de contas, religião significa isso, né? Religião vem de um termo religare, que significa exatamente a criatura buscar o Criador, a criatura buscar essa divindade que sempre esteve presente, sempre nos apoiou, sempre nos orientou, e que nós, pelas nossas dificuldades, pelas nossas deficiências, nos afastamos, mas que ele sempre esteve, é atual e é presente, né? Através dos seus mensageiros, né? Dos seus prepostos,
né, sempre estão a nos apoiar. Então, nesse domingo de sol, de muita luz, que todos nós possamos estar cientes do nosso papel nessa caminhada e que possamos estar com Deus no coração. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e que o Mestre Jesus nos ampare hoje e por todo sempre. Graças a Deus.